Pai do Senhor, meus amados irmãos, com muita alegria estamos chegando para darmos início a mais um podcast. Estamos aqui entrevistando os pioneiros, homens e mulheres de Deus que passaram, que fazem parte da história da Assembleia de Deus Tempo Central em Bom Jardim. Essas vésperas da nossa festa de 60 anos, toda quarta-feira nós estamos trazendo aqui alguém e hoje nós temos a alegria de receber meu amigo pastor Raimundo Gomes. Ele é pastor da congregação de Siqueira. Siqueira é uma das congregações filhas do Bom Jardim e a gente vai discorrer um pouco hoje sobre essa história. Pastor Raimundo Gomes, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Daías. Seja bem-vindo. Amém, prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Meus amados irmãos, você que está chegando agora, eu peço que você se inscreva, se você não é inscrito ainda no nosso canal, que você compartilhe, que você deixe aí o seu like e ajude o canal da igreja a crescer. Pastor Raimundo Gomes, o senhor é dali daquela região desde muito tempo, né? Porque o senhor está há quantos anos no Siqueira hoje? Pastor Daías, nós estamos dentro dos 11 anos. Já vai fazer 11 anos no 11 Siqueira. anos. Quantos anos o senhor ficou no Jatobá? Como pastor? Como pastor, fiquei lá 14 anos e 4 meses. 14 mais 11 já dá 25. Mas antes de pastorear o Jatobá, o senhor já congregou lá, né? Já congregava lá. Eu congregava no Jardim Jatobá. É assim, eu morava no Carlito Pamplona e vim residir em Jardim Jatobá no dia 11 de fevereiro de 95 e fui congregar em Jardim Jatobá. O pastor lá era José Mário Lopes. Sim, conheço o pastor Mário. Conheço o pastor José Mário. Então eu fiquei lá congregando com o irmão José Mário, me recebeu muito bem, a minha pessoa, minha esposa, meus filhos, e passamos a congregar lá. Fizemos parte do quadro de obreiro. Isso qual foi o ano? 95. 95 faz quantos anos? 28 anos. 28 anos. Então, dessa história, né? Dessa história que nós vamos contar, 28 anos o senhor viveu, né? O senhor viveu ali. Então, isso. Tem propriedade para falar. É importante a gente trazer a informação, mas antes disso, deixa eu falar algo aqui, pastor Raimundo Gomes. Os irmãos lá do Siqueira, a congregação, a família, os irmãos, nós esquecemos de passar o link para eles acompanhar, né? Vamos compartilhar o link aí. O senhor está com o celular aí? Mas está descarregado. Está descarregado, rapaz. Queria compartilhar. Pois é. O senhor não lembra de qual o telefone de alguém aqui que eu possa mandar para lá? Não lembro. Telefone da esposa para compartilhar lá, que o Ronaldo mandava aqui para ela. Mas vamos nós. É importante dizer aqui para os irmãos que a congregação de Siqueira 1, ela é uma das filhas da congregação de Bom Jardim, portanto essa é a razão pela qual nós estamos com o pastor Raimundo Gomes aqui, para que ele conte um pouco sobre a expansão do evangelho ali naquela região. E a congregação de Siqueira 1, ela ramificou, né, e cresceu muito, gerou várias congregações, porque ela gera a congregação de Jardim Jatobá, ela gera a congregação de Parque São João, ela gera a congregação de Jari, Siqueira 2, Alto Alegre 1, né? Então, algumas dessas congregações, como é o caso do Jatobá, também ramificou e gerou a congregação de Esplanada Sumaré, né? Congregação de Jatobá 2. Jatobá 2. Alto Alegre 1 ramificou e gerou o Parque Tijuca, o Alto Alegre 2 e a Manaim. O Alto Alegre 2, que aí já é bisneto do Bom Jardim. Do Bom Jardim. Né? Gerou o Planalto Vitória e o Fluminense. Então,
nós temos aí um bom número de congregações. Vale salientar que algumas delas já ficam geograficamente dentro do município de Maracanaú, mas são congregações do Tempo Central, são congregações de Fortaleza, e que de algum modo todas elas derivaram e saíram daqui, né? Então, pastor Raimundo Gomes, quando e como tudo isso começou? Que ano os irmãos aqui do Bom Jardim começaram a levar essa semente distante, né? Distante, porque eles não tinham carro, eles não tinham transporte, então eles saíam daqui do Bom Jardim e eles iam até o Siqueira para levar essa mensagem, levar a semente do Evangelho. Conte um pouco para a gente aí como foi. O senhor pode olhar para essa câmera aqui. É verdade, pastor Adaías. Nós vamos aqui discorrer um pouco da história do Evangelho quando chegou em Siqueira 1, tá bom? Olha, o Evangelho chegou no Siqueira 1 nas décadas de 68, 69, ok? Eu não posso lhe afirmar porque não foi também informado o nome do irmão que congregava aqui, e tinha lá um irmão que morava na região do Rio do Siqueira, por nome de irmão Juarez. O irmão Juarez morava nas imediações do rio ali, né? Do rio, era. O irmão Juarez, ele morava nas imediações do Rio Siqueira, e tinha um irmão que congregava aqui. Então, certo dia, o irmão que congregava aqui, que era irmão do irmão Juarez, foi até a casa dele e perguntou se ele aceitaria uns cultos lá. E nesse momento o Juarez ainda não era crente? O Juarez era crente, sim. Ele já tinha aceitado a Jesus como Salvador. Se o senhor puder deixar mais próximo, fica melhor, o áudio vai ficar melhor. Aí o irmão Juarez aceitou, né, que os cultos fossem dirigidos lá. Então foi escalado uns irmãos para dirigir esses cultos lá no irmão Juarez, né? Os irmãos que foram escalados para dirigir os cultos, ou os responsáveis, tem outros mais, mas eu posso aqui relatar os nomes de alguns, né? Como por exemplo, né, o irmão José Marinho, né, o irmão José Moura, né, o irmão José Valdir. O Valdir está conosco aqui. Isso, amém. E o irmão Joaquim, né? Também o irmão Renato, também era um dos que era escalado aqui da congregação, tá certo? E eles começaram a dirigir os cultos lá na casa do irmão Juarez, certo? Passaram-se alguns tempos, e principalmente no inverno, eles tinham muita dificuldade de dirigir os cultos lá na casa do irmão Juarez, devido ao lamaçal que tinha, muita lama, né? Então, por esse motivo, o trabalho foi tirado da casa do irmão Juarez e foi levado lá para o anel viário, para a casa do irmão Daniel Canuto, a casa do irmão Daniel Canuto, no anel viário. Ele tinha tipo assim um salãozinho, e ele foi e doou para que os cultos fossem realizados lá, no anel viário. Passaram-se alguns tempos, aí o trabalho já não ficou mais lá no irmão Daniel Canuto. Aí foi transferido exatamente para a casa do irmão Assis, Rodrigues dos Santos, né? Para a casa do irmão Assis Ribeiro do Nascimento, nome dele. E o irmão Assis, muito empolgado com o trabalho na casa dele, ele achou por bem tirar uma parede da casa dele, né, e alargar e fazer um tipo de um salãozinho que ficou conhecido como a igrejinha do irmão Assis, certo? E esses irmãos continuando dirigindo os... E aí já vai aumentando o número, né? Já vai aumentando, e Deus abençoando, e Deus salvando, né? E os irmãos muito alegres,
né? Muito empolgado com a obra de Deus. O senhor sabe o endereço onde era a casa do irmão Assis? A irmã não me informou o endereço da casa dele, porque foi assim, o trabalho ficou muito tempo sem histórico, aquela coisa toda. Aí depois, quando alguém foi fazer um histórico, já tem passado alguns anos, algumas informações vão se perdendo, vão né? se perdendo, a casa foi derribada, foi feito outra coisa, aquela coisa toda, né? Então eles não têm assim muita informação de datas, de ruas, né? Vamos ter um endereço quando chegar exatamente onde é o nosso templo. Então ficou lá na casa do irmão Assis, os cultos. Mas chegou um tempo que, por uma situação, não pôde mais ficar os cultos lá, né? E aí, o que acontece? Deus salvando as almas, as pessoas aceitando Jesus como Salvador. Inclusive, tinha uma casa lá, já tinha uma casa de uma irmã, por nome de Santa, irmã Santinha, que as irmãs iam daqui do Bom Jardim, alguns irmãos, para orarem e cantar lá. E as orações fervorosas, muito animadas. E lá um irmão foi batizado no Espírito Santo. Irmão Francisco Araújo. Foi batizado no Espírito Santo. O primeiro a ser batizado no Espírito Santo, ali na nossa região, onde estava iniciando o trabalho, no Siqueira 1. Aí o culto não pôde mais ficar na casa do irmão Assis Ribeiro do Nascimento, por uma situação como eu já falei. Aí os irmãos ficaram sem teto para dirigir os cultos. Só que o senhor sabe que a rua da nossa igreja lá é no sentido horizontal, né? No sentido horizontal. É sentido praia e sentido Maranguape. Praia Sertão, né? Isso, Praia Sertão. Sentido Praia Correto. Sertão. Aí o irmão Francisco Barbosa tinha um terreno. E esse terreno exatamente é o terreno da nossa igreja, Siqueira 1. Aí ele disse para os irmãos: olha, irmão, eu tenho um terreno ali na rua Rodrigues Torres e eu posso ceder esse terreno para a gente fazer lá uma coberta de palha e continuar os cultos lá no meu terreno. Então assim foi feito. Fizeram uma cobertura de palha de coqueiro, um alpendre, e os cultos ficaram sendo dirigidos lá. Que legal. Desse alpendre, coberto com palha de coqueiro, né? E Deus salvando, e os irmãos empolgados, né? Empolgados. Aí já estava no ano de 1974, né? Já estava ali. E o que acontece é que esse salãozinho, ou seja, esse alpendre feito de palha de coqueiro, depois foi feito um salãozinho. A igreja aqui de Bom Jardim, né? Sim. Fez uma reforma e aquele material que foi tirado, que dava para aproveitar, né? Foi levado para lá, para fazer um salãozinho. Isso no terreno que hoje é nossa igreja, Siqueira 1, mas era exatamente do irmão Francisco Barbosa. O terreno era dele. Era dele. Particular. Isso. Porque os irmãos ficaram sem teto, como já vos falei. Entendi. E fizeram esse alpendre e depois houve essa reforma aqui e levaram o material para lá. E o interessante, pastor Adaías, é que os irmãos iam lá de Siqueira para os cultos oficiais aqui. Lá era um trabalho, uma porta aberta. Então os irmãos vinham para cá. Aí os irmãos vinham para cá, os cultos eram aqui, tá certo? E nesse período da reforma, os irmãos, quando vinham para o culto aqui, os obreiros voltavam para lá, os irmãos já tinham aceitado Jesus como Salvador, eles levavam um pedaço de linha nas costas, no ombro, né? E também telha, essa coisa toda, madeira, foi levado também nas costas de animais. Jumento, eles vinham com o jumento, né? E na volta levava esse material no jumento para fazer o salãozinho. Aí fizeram um salãozinho lá com esse material que foi levado daqui do Bom Jardim para o Siqueira 1, fizeram um salãozinho de 5,5 metros de frente por 9 de fundo. Tinha 2 tesouras esse salãozinho.
Deus abençoou de uma forma tal, né? De uma forma maravilhosa. Isso em 1974 já estava aquele salãozinho lá feito. Final do ano, para chegar 75, né? Aí o que acontece? Os irmãos, eles não mediram distância, desceram em direção ao Jardim Jatobá e ganharam alguém para Jesus lá. E lá formaram 2 pontos de pregação. Mesmo sendo ainda subcongregação daquele salãozinho, como subcongregação, eles desceram até o Jardim Jatobá e tinha 2 pontos de pregação. Um deles era na casa do irmão Luiz Gonzaga. Casa do irmão Luiz Gonzaga, na rua da Alberto Malveira, 1314, o endereço, né? E o outro era na casa da irmã Hilda Abreu, do irmão Edgar, saudosa memória, lá no Jardim Jatobá, na rua São Francisco. Não pude precisar o endereço porque a casa já foi demolida e ele já dorme no Senhor. Então ficou esse trabalho lá. Eles aqui do Bom Jardim, Siqueira 1, mas levando o evangelho para o Jardim Jatobá, certo? Ganhando alma para Jesus. Lá os cultos eram feitos na frente da casa da irmã Hilda Abreu, irmã de Barroso, como também na casa do irmão do irmão Luiz Gonzaga. Na casa da irmã Hilda tinha um pé de catolé, um pé de coco babão, uma coisa assim, pé de birro, como chama, e lá eles colocavam o lampião e dirigiam os cultos. Aí eles, como subcongregação do Siqueira 1, se juntavam lá aqueles irmãos fervorosos, cheios de fé, e o presbítero Raimundo Araújo, que era o pastor daqui da congregação Siqueira 1, ele juntava os irmãos aqui, fretava um pau de arara, né, da época, um caminhão, colocava os irmãos nesse pau de arara e ia para o Jardim Jatobá para dirigir os cultos juntamente com a nossa congregação Siqueira 1, que na época ainda era sub, repito. De maneira que foi uma coisa assim extraordinária. Tudo bem. Aí meu querido pastor Adaías, quando foi no ano de 1975, foi desmembrado o templozinho, a subcongregação do Siqueira de Bom Jardim, né? Mas antes de ser desmembrada, deixa eu esclarecer aqui um fato. Irmão Francisco Barbosa disse: olha, meus irmãos, eu comprei agora um terreno aqui, né? Ou seja, a igreja comprou um terreno aqui do lado esquerdo de quem vai chegando na congregação, e esse terreno aqui da congregação é o meu. Então, como tem um salãozinho já feito, vamos fazer uma troca? Aí o irmão Francisco Barbosa concordou com os pastores Raimundo Araújo, né? E o irmão Antônio Pereira, que era os pastores da época. E foi feita a troca, né? Levaram a ideia ao Templo Central, e o pastor Emiliano Ferreira da Costa, em memória, assinou embaixo, né? Assinou embaixo. Então ficou o terreno do irmão Francisco Barbosa para a nossa congregação, né? E o terreno que era da igreja do lado do sol ficou para o irmão Francisco Barbosa. Assim foi feito, né? Então, com o salãozinho já feito lá, o presbítero Raimundo Araújo, que era o pastor daqui, achou por bem desmembrar. Aí leva o caso ao Templo Central, e o pastor Emiliano Ferreira da Costa, ele concorda que seja desmembrado. Aí foi desmembrado exatamente a subcongregação de Bom Jardim, que passou a ser congregação de Siqueira 1. Se deu no dia 28 de agosto de 1975. Foi desmembrado pelo pastor Emiliano Ferreira da Costa e foi empossado Manuel Rodrigues Evangelista, que esse amado já dorme no Senhor, passou para o Senhor agora 2020. Eu conheci o irmão Manuel Rodrigues. O Manuel Rodrigues. Foi o primeiro dirigente lá. Foi o primeiro dirigente lá. Conheci o irmão Manuel Rodrigues. Naquele culto que estava acontecendo, aquele culto solene que estava acontecendo ali, o pastor Emiliano deu a posse ao nosso amado Manuel Rodrigues Evangelista,
e efetuou a leitura oficial no Salmo 1º, ou perdão, no Salmo 23, porque era um voto que ele tinha. Era um voto que ele tinha, onde ele chegasse pela primeira vez, na congregação que ele chegasse, ele lia o Salmo 23. Foi um voto que ele fez, o pastor Emiliano. Então, era a primeira vez que ele estava indo ali para inaugurar, e no momento da inauguração do salãozinho, que foi feito com o material daqui, dessa reforma que foi feita aqui, levado para lá. Então, no dia da inauguração, o pastor Emiliano desmembrou, e colocando o nosso amado irmão Manuel Rodrigues, certo? E a leitura oficial foi essa, Salmo 1º, né? Eu não sei se eu devo dizer aqui alguma coisinha desse voto que ele fez. Acho que sim, né? É bom, pode. Né? Pode. Deixa eu só me dirigir aqui aos irmãos que estão nos acompanhando. Você que está chegando agora, nós estamos entrevistando aqui o pastor Raimundo Gomes, lá da congregação de Siqueira 1, uma das filhas do Bom Jardim. Pastor Raimundo Gomes é pioneiro ali naquela região, está lá há 28 anos, 11 anos na congregação de Siqueira, mas 14 na congregação de Jardim Jatobá como pastor, né? E mais algum tempo como obreiro, portanto conhece muito dessa história e está aqui colaborando conosco com essas informações preciosíssimas. Então, você que está chegando agora, compartilhe esse link com o grupo da família, põe nos seus status, divulgue, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal da igreja. Pastor Raimundo Gomes, vamos aqui continuando. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim, senhor. O senhor estava aqui falando, né, a respeito da festa de posse, e eu fiquei aqui com uma curiosidade, né? Nessa festa de posse, onde o irmão Manuel Rodrigues recebe a congregação de Siqueira 1 das mãos do pastor Emiliano, e ela torna-se uma congregação independente do Bom Jardim, foi também a mesma ocasião em que o templo é inaugurado? Põe só mais próximo ao microfone. Foi ao mesmo tempo, viu? Na ocasião da inauguração do templo, naquela mesma noite foi desmembrado aqui do Bom Jardim e passa a ser congregação. Então aí é que entra o primeiro dirigente como dirigente da congregação Siqueira 1, o irmão Manuel Rodrigues. E deixa eu enfatizar também que o irmão Manuel Rodrigues, ele era presidente. Ele foi presidente da mocidade aqui de Bom Jardim. Ah! Ele foi presidente, ele e o irmão, que eu falei no... Valdir? Irmão Valdir. Ele liderou a juventude aqui junto com o irmão Valdir. Sim, ele fazia evangelismo aqui nessa região todinha, aqui, o irmão Manuel Rodrigues. Só que quando ele assume a congregação, ele já estava morando lá no Siqueira, no localzinho onde ele morou até o 2020, quando Jesus levou para a eternidade. Então ele fazia evangelismo, né? Mas o irmão Valdir ganhava muita mão para Jesus, trazia a mocidade de lá para cá, né? Ia buscar a mocidade para cá para ajudar aqui, a mocidade daqui ajudar lá, sabe? Aquela coisa maravilhosa, né? E voltando ao assunto aqui, o porquê do pastor Emiliano, né? Ter lido o Salmo 23, né? Ter lido o Salmo 23, né? Em 1932, o senhor deve já ter ouvido falar de uma seca caustigante. Foi muito cruel aquela seca de 1932. E naquela época, as pessoas ganhavam dinheiro do governo federal, mas tinha um programa de governo chamado Bolsão da Seca. E esse bolsão era para abrir as rodagens, né? Isso no braço. Então, era melhor do que hoje. Era melhor do que hoje. Hoje a pessoa ganha o dinheiro, mas fica em casa. Fica em casa, não trabalha. Então naquela época era melhor. Era assalariado e trabalhava. Ia fazer alguma coisa. As rodagens, aquela coisa toda, né? E a crise, como eu vos falei, em 32, aí deram início à BR-116. E o pastor Emiliano veio de Natal, Rio Grande do Norte, que ele era de lá, mais um irmão dele. Na época ele tinha uns 17 anos, né? O pastor Emiliano. Trabalhando na BR-116, aí lá o encarregado achou por bem parar o trabalho lá, mandou alguém embora, e o restante do grupo de trabalhador levou para trabalhar na BR-222. E o pastor Emiliano ficou. E o irmão dele foi embora para Natal.
Então, o que acontece? Naquela época tinha uma doença, uma febre chamada tifoide. A pessoa que contraísse podia sentenciar, estava morto, não tinha cura, não tinha cura. E o pastor Emiliano, ele contraiu a tifoide, quando ele trabalhava na BR-222. Aí o médico da equipe foi examinar ele lá no como é que se diz? No alojamento. No alojamento, obrigado, no alojamento. E ele examinou ele e constatou que o pastor Emiliano, com seus 17 anos, tinha sido, né, atingido com a febre chamada tifoide. E perguntou se ele morava na região, aí disseram que ele morava em Natal, Rio Grande do Norte. Tem alguém por aqui dele? Tem não. Pois ajeite e manda ele embora, porque ele tem 3 dias de vida. E ele escutou aquela palavra. E ele pediu ao Senhor, Senhor, se o Senhor não deixar eu morrer. Isso ele já era crente. Já era crente. Mas era um presbiteriano, né? E um presbiteriano, mas já era crente, né? E ele, Senhor, se tu não me deixar eu morrer, eu me tornarei um pregador da tua palavra enquanto eu viver. E aonde eu chegar pela primeira vez, eu vou ler o Salmo 23. Muito bom. E no outro dia ele estava curado, para a glória do Senhor Jesus. No outro dia, ele estava curado. E viajou de pé até chegar ao Rio Grande do Norte. Gastou uma semana para chegar lá. Chegou são e salvo, curado. Por isso é que ele disse que quando chegasse, ele ia ler o Salmo 23. Foi essa a razão da inauguração do templo em Siqueira 1, né? E também desmembrando e colocando o nosso amado irmão Manuel Rodrigues. Por essa razão, ele leu o Salmo 23. Muito bom, Okay? Muito legal. Pois bem, então agora nós estamos no ano de 75, congregação Isso. de Siqueira 1 agora já é uma congregação. Isso. Tem o seu próprio pastor, Manuel Rodrigues, tem um pequeno templo. Isso. De 5 por 9, né? 5,5 por 9. 5,5 por 9. E agora o Siqueira entra naquele processo de expansão, né? Começar a abrir congregações. Isso, exatamente. Eu até já atrás um pouco eu enfatizei sobre a questão do Jatobá, né? Sim. Então, chegou o momento da gente enfatizar melhor. Aí a congregação de Siqueira, ela vai dar continuidade naquilo que ela começou como subcongregação ainda do Bom Jardim, né? Siqueira 1, a congregação Siqueira 1 constrói Jatobá 1, né? Jardim Jatobá 1, certo? E constrói também Alto Alegre 2, né? Alto Alegre 1. Alto Alegre 1. E também constrói lá a Jari, Jari, e também o Siqueira 2. Pronto. Foram as 4 congregações que o Siqueira 1 construiu, né? A frente de trabalho foi aberta e ficaram ganhando alma para Jesus, e até que desse culto que acontecia na casa do irmão Edgar Barroso, porque era 2 pontos, do irmão Luiz Gonzaga e do irmão Edgar Barroso, mas sempre voltado mais para o irmão Edgar Barroso, certo? O trabalho ficou lá até 1985 por aí. Aí mudou-se para um salãozinho, né? Para um salãozinho. Deixa eu corrigir aqui. O trabalho chegou em 74 na casa da irmã da Abreu e ficou lá até o ano de 1978, né? Ficou por lá, 1978, o evangelho na casa da irmã da Abreu. Certo? Sim. Bom, então, consertando aqui, porque teve dois local de trabalho, o irmão Gonzaga e a irmã Hilda Abreu, né? Então, estou aqui querendo como é que eu posso dizer, centralizar mais no irmão Edgar, porque onde tinha mais culto era lá. Então, deixa eu corrigir aqui. O trabalho chegou em 74 e ficou até o ano de 85 por aí. Aí mudou-se para a rua Juscelino Kubitschek,
Então ficou lá num salãozinho construído pelo o Antônio Guedes, que era o dirigente de Siqueira 1. Dirigente. Foi ele quem construiu aquele salãozinho lá na rua Juscelino Kubitschek. Mas era próprio? Era próprio, o terreno era próprio, né? Aí fiz aquele salãozinho pequeno. E quando foi exatamente no ano de 90, segundo o irmão José Mário Lopes, me disse que foi 8 de maio de 90, quando foi desmembrada a congregação de Jatobá do Siqueira 1. E ele foi o primeiro dirigente de Jardim Jatobá, o irmão José Mário Lopes. Ficou lá, naquele endereço lá, até o dia 26 de dezembro, né, de 93, quando se mudou-se para a Rua Viçosa Maia 1660. Como o senhor conhece lá, Jardim Jatobá, onde eu dirigi, né? De lá, o irmão José Mário Lopes abriu uma frente de trabalho em Sumaré, Esplanada Sumaré, certo? Foi aberto aquele trabalho no dia 21 de janeiro de 96. Foi aberto o trabalho inaugurado. Inauguração, ou seja, foi oficializado no dia 21 de janeiro de 96. Certo? E passou a ser uma subcongregação de Jardim Jatobá. Quando foi no dia 19 de agosto de 97, foi desmembrado. E foi empossado Antônio Evangelista dos Santos como primeiro dirigente de Esplanada Sumaré, que na época era conhecido como Parque São João. Depois foi mudado o nome para Sumaré, certo? O irmão Zé Mário corre lá para o Parque São João, onde o irmão Bernardo dirigiu também, irmão Bernardo, que não é o Bernardo que dirigiu, né? Só que teve uma certa dificuldade lá em Parque São João. O irmão Zé Mário foi quem começou lá o trabalho, foi quem fundou. Eu acompanhei isso de perto, que foi em 96, eu cheguei em 95, de Carlito Pramplona, eu acompanhei isso direito. Mas teve uma certa dificuldade e o irmão Mário acabou passando para o Siqueira 1. E o Siqueira 1 concluiu o Parque São João. Ok? Aí o irmão Mário também agora ele se dirige para Jardim Jatobá 2. Ele ganhou um terreno do evangelista Antônio Guedes, que passou pela congregação de Siqueira 1, medindo 13 metros de frente por 30 de fundo. Terrenão, né? O terreno. Com 8 milheiros de tijolo dentro e 7 prestação paga de R$100. O terreno foi em 30. Aí ele passou para o irmão Mário. O irmão Mário foi ao Templo Central, concordou com o pastor Baixo, tem memória, e assumiu, a congregação de Jardim Jatobá assumiu as 23 parcelas que faltavam. Ele já tinha pago 7, o Antônio Guedes já tinha pago 7, e ele recebeu o terreno com 7 parcelas pagas e 8 milheiros de tijolo dentro do terreno. E a gente assumiu as parcelas, as 23 parcelas, né? Quando eu cheguei lá para dirigir, ainda faltava 22, ele só tinha pago 12. Aí eu cheguei e tinha 21, porque foi logo no ato eu cheguei para dirigir, né? Substituí, que na verdade eu congregava lá. Aí substituí ele. Aí assumi. Ainda 21. As 21 parcelas, né? Ontem. De maneira que, quando foi exatamente no dia 16, dia 15 de novembro de 99, a congregação já estava, né, na minha responsabilidade, Jardim Jatobá, e ali a gente oficializou o trabalho. Foi oficializado no dia 19 de novembro de 99. Mas ainda como sub. Ainda como sub, né? Ainda como sub. E quando foi no dia 25 de abril, dia 25 de abril de 2012, foi desmembrada. Foi desmembrada pelo pastor Afonso, que não era presbítero, né? E foi colocado o irmão Walter Felipe para ser o dirigente, meu dirigente de Jatobá 2, né? Em memória, já faleceu ele. Então, assim, foi as congregações que o Jardim Jatobá fundou. Esplanada Sumaré não fundou nenhuma, Jari não fundou nenhuma,
e nem Parque São João fundou nenhum, e nem o Jatobá 2. o Jatobá 2 e nem o Siqueira 2. Não fundaram. Já o Alto Alegre 1 fundou lá 2, Planalto Vitória. E aí tem uma história, não sei se o senhor sabe, mas aí quando partiu para Alto Alegre ali eu já tenho, né? Pronto. Ali é a minha O área. senhor Né? dirigiu lá, pastoreou 10 anos, lá, 10 anos. Passei 10 anos e 6 meses no Alto Alegre, né? Conhece muito bem. Então, eu vou trazer uma informação que eu não sei se o senhor sabe, mas é importante, mas eu vou trazer. Pode concluir seu raciocínio aí que eu vou trazer sobre o Alto Alegre e o Siqueira aí. certo. Muito bem. Então, a congregação Siqueira 1, ela dá sequência no seu trabalho, né, no seu empenho. E aí vem os dirigentes da congregação Siqueira 1, né? A irmã Gracinha, que foi jovem dessa igreja, ela fazia parte da mocidade, foi presidida pelo irmão Manuel Rodrigues, na época presidente, como eu já vos falei, e ela congregava aqui no Siqueira 1, Bom Jardim, e ela foi exatamente, fazia parte da mocidade, presidida pelo irmão Manuel Rodrigues, né? Então ela me falou que foram 17 supervisores que passaram por lá, comigo, né? Comigo ela disse que é o 17. Então, o primeiro foi Manuel Rodrigues, o segundo foi irmão Castro, né? Aí terceiro vem o irmão Pedro Álvares, né? Irmão Pedro Alves. Aí depois vem o irmão Bernardo. Depois do Bernardo vem, que não é aquele Bernardo do Siqueira, lá do Jari não, ou seja, do Parque São João. Não é o Bernardinho que dirigiu o Parque São João, não, é outro Bernardo. Aí vem o Bernardo e depois vem o pastor Carlos Tavares, certo? E o irmão Ramin. Aí depois do Ramin vem o pastor Antônio Guedes, que foi esse que cedeu o terreno de Jardim Jatobá 2. Depois do pastor Antônio Guedes vem o evangelista João Gonçalves, né? Aproveitando a oportunidade, parabenizo o pastor João Gonçalves por mais uma vitória, né? Presidente da Conadec por mais 4 anos. Graças a Deus. Vitória. E depois do pastor João Gonçalves, aí vem, né? Diógenes, pastor Diógenes. Aí passa o pastor Diógenes, aí vem irmão Raimundo Ribeiro. Irmão Raimundo Ribeiro vem. Conheci. Conheceu, irmão Raimundo? Pronto. É irmão Raimundo Ribeiro, né? Conheci, não conheço, que ele está vivo, né? Está vivo. Pastor Diógenes pastoreou lá, né? Aí vem exatamente depois do pastor Diógenes, eu quero corrigir, depois do pastor Diógenes veio o irmão Almir, saudosa memória, né? Já faleceu. Aí depois do irmão Almir, aí vem o irmão Raimundo Ribeiro. Depois do Ribeiro vem o João Batista Mendes, que passa 10 meses. Depois do Batista Mendes, aí vem o Marcos Filho. Depois do Marcos Filho vem o Evandro. E depois do Evandro, o Jovan. E depois do Jovan, pastor Raimundo Gomes, que assumiu no dia 26 de janeiro. Eu estava lá. De 2013. Eu estava lá. Passado pelo pastor Antônio José Azevedo Pereira. O senhor estava lá, para mim foi uma honra. Foi o dia do demônio, né? O demônio manifestou lá, foi uma tribulação Deus grande. Me revelou aquilo ali. O senhor lembra que eu contei, né? Lembro, sim. Pronto. Sim. Aí o senhor ia falar alguma coisa? Pronto, eu vou falar aqui um pouco sobre o Alto Alegre. Porque quem começou o trabalho de evangelização no Alto Alegre foi o Antônio Guedes. Sim. Antônio Guedes. Antônio Guedes, ele andava muito, né? E andando por ali, evangelizando e tal, ele ganhou uma família lá para Jesus. Uhum. E ele sempre começou a dar ali assistência e tal. Isso na gestão do pastor João Gonçalves Mendes. O pastor João Gonçalves era pastor do Siqueira. E isso, eu não sei exatamente, mas foi na década de 80, ali 84, 85, foi. Por aí. Então,
eles vão trabalhando, conseguem comprar um terreno na travessa 13 com a rua 20. Eles compraram um terrenozinho lá. Depois foi aí comprado mais 2 do lado, né? Ficou um terreno maior. O terreno lá é bem grande, como o senhor conhece. Pastor João Gonçalves, ele estava lá com os irmãos, derrubando o mato, porque era um mato, né? Um mato alto. Eles estavam lá, então tinha uma árvore que foi até nós que derrubamos, centenária, uma árvore enorme, né? E o pastor João Gonçalves, trabalhando ali com os irmãos, né? Na parte do terreno, alguém pegou um preá por lá e fizeram esse preá, e o pastor João Gonçalves comeu desse preá lá comeu Sim. desse preá lá no Tinha muito preá na região lá, né? no Alto Alegre. Uhum. Pois bem, ele faz o lançamento da pedra fundamental, começa a construção, e no ano de 91 eles estão construindo o Alto Alegre. O Siqueira passa por uma reforma. Não sei se final de 90, começo de 91, por aí, o Siqueira passa por uma reforma. E aquelas 2 tesourinhas que saiu daqui do Bom Jardim, que fazia parte do primeiro templo daqui, né? Que foi o primeiro templo que foi construído aqui, era exatamente esse mesmo tamanho. Sim. Ele tinha 5,5 por 9. Por 9. Né? Depois o irmão Menezes aumentou mais uma tesoura, e aí ele ficou um pouquinho mais longo, ficou 12 metros, tá? Essas 2 tesouras que foi pro Siqueira em 74, né? 74, elas ficam no Siqueira até os anos 90, 91, quando o Siqueira passa por uma reforma, e essas 2 tesouras elas vão para o Alto Alegre. Pro Alto Alegre, não sabia. Elas vão pro Alto Alegre. Mas eu vou continuar a história. Sabia. Porque essas 2 tesouras eu conheci. Porque quando eu assumi o Alto Alegre em 2009, a igreja do Alto Alegre, ela tinha exatamente essa dimensão. Ela tinha 5,5 por 9. Sim. Era uma igrejinha pequena, né? Um templo muito pequeno. E essas 2 tesouras estavam lá. Então a gente fizemos uma reforma, trocamos algumas linhas, trocamos cabos, madeira, mas as tesouras estavam boas, né? Umas tesouras rústicas de madeira lavrada no machado. Sim. Madeira rústica, lavrada no machado. Então, em 2016, o Alto Alegre foi reformado, né? Foi feito um novo templo, já na gestão agora do pastor Antônio José. Foi feito um novo templo, mais amplo, né, com 9 metros de largura. O que ele tinha de comprimento, ele ficou só de largura, né? 9 metros de largura por 25 de comprimento. E eu, conversando com o pastor Antônio José, eu disse: pastor Antônio José, essas tesouras aqui, elas vieram do Bom Jardim. E isso, quem me trouxe essa informação foi o presbítero Luciano Evangelista. Sim. Que foi o primeiro dirigente do Alto Alegre, que viveu essa história lá do Siqueira também, que acompanhou. Então, essas tesouras aqui, elas vieram do Bom Jardim para o Siqueira, do Siqueira para cá. Aí o pastor Antônio José disse: a gente não pode perder. Então o pastor Antônio José comprou essas tesouras, porque eram da igreja, né? Patrimônio histórico. Era da igreja. As tesouras eram da igreja, mas ele comprou para ele. Sim, para ele. Para ele, porque o pastor Antônio José tem uma história aqui. O pastor Antônio José aceitou Jesus no Tempo Central, mas foi discipulado aqui, a infância, a juventude dele, foi jovem aqui e tal. O pai dele começou o ministério daqui, né? Daqui ele foi para Grande Portugal. Então, o pastor Antônio José comprou essas tesouras e levou essas tesouras para o sítio da sogra dele, fez uma ponte. Interessante, né? Interessante. Então, essas 2 tesouras tá lá no Maranguape. Né? Essas tesouras tá lá no Maranguape, virou uma ponte lá. Que coisa. Eu acho legal essa parte, porque... Legal, viu? Legal. Vou botar no meu histórico. Muito importante. Interessante. Muito importante. Pois é, essas tesouras eu conheci, né? Eu tenho foto delas. Pois elas passaram lá e foi... Eu tenho foto delas. Tem foto, né? Tenho foto delas. Porque no dia que a gente desceu elas lá da igreja para derrubar as paredes, né, e fazer a reforma, a gente estava fotografando lá. Eu tenho foto delas, as tesouras. Muito bem, interessante. A história
das tesouras do Bom Jardim, né? Foram longe nessas tesouras. Foram longe. Foram longe. Verdade. Pois é, meu pastor. A história é essa, né? Me parece que a irmã me falou que esse irmão Marinho. Sim. Parece que a esposa dele é a mãe da irmã Damares. Sim. Pastor Diógenes, né? Irmã Amélia. Irmã Amélia, pois irmã é. Amélia. Interessante, né? O irmão Marinho tem hoje. Eu agora estou na dúvida, é 90 e alguma coisa. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que é 98. É 90 e muitão. Ele esteve aqui conosco agora no culto da família desse mês. Ele mora no sítio Queimadas, aqui no município de Palmácia, e congrega no campo de Itacima. Sim. Campo de Itacima, que é um distrito acho que de Maranguape, e faz parte do campo lá. Ele congrega lá, o obreiro está lúcido. A família congrega aqui conosco, né? Tem filho dele aqui, que é a irmã Ezi, é filha. Sim. A irmã Damares, que o senhor conhece, que é a esposa do pastor Diógenes. E a família, a irmã Amélia já faleceu, né? A irmã Amélia tem uma história linda aqui. Uma história linda, né? E o irmão Marinho também. Irmão Marinho, exatamente. Irmão Marinho também. Muito importante essas informações, né? São tantas, só que é aquilo que eu lhe falei no princípio do Evangelho. Não tinha assim aquele cuidado de escrever as datas, né? Notar tudo direitinho, não tinha aquele controle da fundação do trabalho. E aí depois que alguém vem e se interessa pela história, aí fica fazendo esses apanhados, né? Uma história de lá, uma história de cá, para ver se mais ou menos chega uns 80% da história quando o trabalho foi fundado, né? Em determinadas regiões. Então, assim, Siqueira, mais ou menos por aí, o que a gente pôde captar, as informações foram essas. Mas depois a irmã disse que tem uma irmã que escreveu alguma coisa, disse que vai me entregar que tem mais algumas coisas aí, certo? Porque nós estamos pensando também de fazer uma festinha agora em agosto, né? No dia 28 de agosto, quando vai completar o ano que foi desmembrado. Então estamos pensando de fazer uma festinha ali na congregação de Siqueira 1. Ali é a mãe de todas aquelas congregações daquela região. Na região. Como o senhor sabe, né? Sim. Então a igreja é muito abençoada. Muito bem, pastor Raimundo Gomes, eu queria que o senhor, olhando nessa câmera aqui, deixasse uma palavra de incentivo, de ânimo, né? A gente fica aqui revisitando a história e vendo a braveza, a disposição desses obreiros, desses irmãos, o fervor, a alegria que eles tinham de levar o evangelho sem medir esforços, né? Expandindo. Eu não sei se eu estou sendo saudosista, mas eu tenho a impressão de que a nossa geração ela é muito mais acomodada, né? Sobretudo no que diz respeito a esse fervor evangelístico. Nesse sentido, que palavra o senhor teria para nós, como jovens obreiros, né? E os irmãos que estão nos acompanhando de casa, deixe uma palavra de encorajamento. Muito bem. Pastor Adaías, é uma realidade. Nós a gente vem de uma longa caminhada pela graça de Deus evangélica nos caminhos do Senhor. Eu aceitei Jesus em 1970, quando eu tinha 7 anos de idade, e eu posso testemunhar esse fervor da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, né? Cultos fervorosos, onde Jesus batizava no Espírito Santo, havia aquele mover espiritual, revelação, profecia, hinos espirituais, dom do discernimento de línguas estranhas. Era um fervor, certo? Os tempos foram passando e o fervor não era mais aquele de quando eu aceitei Jesus como Salvador. Eu tive o prazer, a felicidade de passar por esse fervor da nossa igreja Assembleia de Deus Tempo Central.
E o tempo foi passando, a gente vendo que a igreja começou exatamente a ter um declínio no que diz respeito à parte avivalística da igreja, né? E hoje eu tenho até pregado no púlpito da igreja e tenho dito: olha, meus irmãos, nós precisamos, certo, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos se levantar, certo, desse acomodismo, né, para fazer a obra de Deus, porque você vê que naquela época, né, de ir ao culto, de fazer a obra de Deus. Mas eu não estou aqui generalizando, mas nós temos se deparado assim, meus amados, com assim um certo desprazer. E a palavra que eu deixo nessa noite para todos nós, né, é que nós devemos voltar atrás um pouco e se espelhar nesses irmãos que fizeram a obra com muita dedicação, e através desses irmãos é que nós estamos aqui, é que nós fomos alcançados pela mão de Deus. E nós sabemos disso, que Deus é o mesmo, Ele não mudou. O Espírito Santo é o mesmo, Ele não mudou. Tá certo, meus irmãos? A falha está em nós, e nós precisamos urgentemente, né, consertar essa nossa falha, né, e lançar a mão no arado e fazer exatamente a obra de Deus com prazer, com muita satisfação. Embora que vivemos nos dias difíceis, né, vivemos num mundo de tanta fantasia, de tanto engodo, mas nós, como servos de Deus, devemos olhar só para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, não cruzar os braços, tá bom? Lançar a mão no arado e fazer a obra do Senhor, porque os dias estão findos. Jesus está voltando e nós precisamos urgentemente de clamar a Deus pelo avivamento sobre as nossas vidas espiritual, porque Cristo está próximo para nos arrebatar. E eu acredito que o Senhor Jesus vem buscar uma igreja avivada. Então, meus amados, é tempo de nós despertarmos do sono enquanto é dia, né? Onde a noite chega, quando ninguém pode mais trabalhar. Então, a minha palavra que eu deixo hoje nessa noite é uma palavra de encorajamento. Vamos dar as mãos, vamos fazer a obra de Deus com muito amor, sem medir distância, né? Os dias são difíceis, como eu já vos falei, mas o Senhor Jesus está conosco para nos ajudar, para nos dar coragem, sabedoria, para continuar avante, levando a palavra de Deus para este mundo perdido, que vaga nas trevas, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas ainda Jesus continua sendo o mesmo, Ele jamais mudará. Portanto, meus amados irmãos, devemos, sem perca de tempo, avançar na obra do Senhor Jesus, sem perca de tempo. Deus vos abençoe. Muito bem. Pastor Raimundo Gomes, eu gostaria que o senhor orasse por nós, agradecendo a Deus por esse momento, orasse pelos nossos irmãos também que estão de casa. Sim, senhor. Pastor Adaías, eu quero agradecer a Deus primeiramente e agradecer ao senhor por abrir esse espaço, me convidando para trazer aqui essa reflexão do histórico da nossa igreja Siqueira 1 ali na nossa região. Pela graça e bondade do Senhor, somos pastor ali naquela abençoada congregação, e eu sou grato ao Senhor pela sua vida, por ter me convidado aqui essa noite para a gente relembrar essas coisas maravilhosas, essas coisas boas, né, que tanto marca as nossas vidas. Ok? Então, nosso muito obrigado. Deus te abençoe grandemente, certo? Te abençoe aqui nessa amada congregação, que você faça o melhor para Ele. Cada dia o melhor. Amém. Vamos orar, né? Glória a Deus. Altíssimo e soberano Deus, pastor e bispo de nossas almas. Neste momento, ó Pai amado, que aqui estamos, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor, na noite desse dia. Pai amado, ó Senhor, aqui na congregação de Bom Jardim.
pastoreada pelo pastor Adaías, nosso amigo, nosso companheiro. Ô Deus eterno, meu Senhor, muito obrigado, Deus eterno, por ter nos trazido até aqui, Senhor. Meu Deus eterno, para essa entrevista com o pastor Adaías. Ô Senhor, Deus eterno, Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, pelos relatos. Ô Deus, pela tua obra, pela bravura desses irmãos. Ô Deus eterno, que começaram a levar o evangelho ali ao Siqueira 1, e hoje está ali uma congregação abençoada, fruto desta congregação. Deus eterno, só Deus pode recompensar estes amados irmãos que com muita coragem, com muita bravura levaram o evangelho àquela região. Deus eterno, recompensa, meu Deus, a todos com bênção do céu. Muitos já estão na eternidade com Cristo, outros ainda estão aqui, Pai, esperando, Senhor, a tua vinda, ou o Senhor chamar para estar com eles na eternidade. Ô Santo Deus de Israel, abençoa, Pai amado, grandemente, Senhor, pastor Adaías, Pai amado, aqui, Deus eterno, pastorando essa igreja, juntamente com todos os seus liderados. Abençoa grandemente o teu servo, Senhor. Deus, na saída da sua casa, ó Deus eterno, para o culto. Jesus, da igreja para a sua casa, os seus trabalhos, as suas lutas cotidianas, meu Senhor, as tarefas do dia a dia. Ó Deus, estende as tuas mãos, Senhor, sobre esta amada congregação. Deus querido, nossos amados irmãos da mídia, Deus eterno, que estão aí nos ajudando, cooperando. Recompensa, Senhor, os teus servos com bênção do céu. Assim, ó Deus eterno, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares, nos guarda do homem mau, do homem sanguinário, de toda coisa amada e toda coisa estranha. Nos dás uma noite de paz, Senhor, e um sono reparador. Porque assim, ó Deus, nós te oramos e te pedimos por fé, em nome de Jesus. Desde agora e para sempre. Amém. Muito bem, Raimundo, muito obrigado, né? Agora é a minha vez de agradecer ao Senhor pela disponibilidade, por ter vindo estar aqui conosco para esse momento, pela sua contribuição, pela sua colaboração. Quero agradecer você que está nos acompanhando. Mais uma vez peço que você compartilhe o link dessa programação. Que Deus abençoe, um forte abraço. Amém. Amém.